Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Conexão Cerelo. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante e relevante, que é, afinal de contas, o consórcio, ele é ou não é um investimento? Eu sou o Felipe Viegas, gerente comercial da Cerelo, e fiquem com a gente, estamos começando. Pessoal, estamos aqui hoje, mais um episódio, para falar sobre o consórcio, se ele é ou não é investimento, e ninguém melhor do que o nosso convidado, que é o Iago. Iago, seja muito bem-vindo ao nosso querido Conexão Cerelo, para falar sobre esse assunto, né? Se o consórcio é ou não é investimento. Mas antes, eu gostaria que tu se apresentasse, né? Falasse quem é o Iago, de onde que ele é, para que as pessoas te conheçam, né? O pessoal vai pensar, quem que é esse piazinho aí que tá falando sobre investimento, né? Pode ser também. Eu sou o Iago, eu sou o criador da Prospera, Soluções de Investimentos. Tenho 25 anos, sou de Santa Mederval, uma cidade de mais ou menos 7 mil habitantes. 7 mil habitantes? 7 mil habitantes. É pequenininha, né? Fica próximo de onde ali, Iago? Fica do lado de Gramado e Dois Irmãos. Então fica 10, 15 minutos de Gramado ali, é uma cidade bem pequenininha, com pouco habitante, mas... O pessoal já entendeu que consórcio lá é investimento. Tu é nascido e criado nessa cidade? Eu sou nascido em Dois Irmãos e sou criado em Santa Mederval. Legal. E 25 anos? 25 aninhos. E na questão, assim, de consórcio, há quanto tempo você está nesse mercado? Eu já estou há 4 anos no consórcio, né? Eu vim de uma outra empresa, aprendi muito lá e agora com a Cerelo a gente já está 1 ano e meio aí. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E nessa jornada aí de, vamos usar o termo assim, apenas 4 anos, porque na verdade apenas não seria a palavra, mas de 4 anos de trabalho, quais são, o que tu pôde assim já aprender ou conseguir assim de alguma forma trazer para nós como aprendizado? Eu lembro que no início eu focava em vender qualquer tipo de carta, achar o cliente e vender a carta. Hoje eu já vejo que uma forma que não tem como errar nesse ramo é vendendo construção de patrimônio e consórcio para investimento. Então essa ideia de consumo, que também serve ao consórcio, né? Sim, serve também, né? Não é mais o teu principal modelo de venda. Não, isso a gente mudou. Eu fui percebendo com o tempo, como qualquer pessoa que inicia num negócio, começa errando e depois vai acertando e assim vai construindo uma identidade e um formato de trabalhar, né? E que momento assim que tu realmente olhou, cara, isso aqui não tá legal, eu posso melhorar e quem sabe a veia de trabalho mesmo tem que ser esse nicho aqui de cliente. Em que momento tu virou a chave para isso? Eu percebi quando eu fui contemplando os clientes, né? Teve alguns clientes de cartas baixas, por exemplo, né? Que tinham cartas muito pequenas e tinham potencial de fazer cartas maiores. Eles contemplavam e não ficavam felizes com a contemplação, eu não conseguia mudar de fato a vida deles. E quando eu comecei a vender cartas maiores, quando eu entendi de fato o produto, quando eu comecei a fazer cartas maiores para mim, eu percebi que aquilo ali começou a mudar. O pessoal começou a contemplar e eu consegui de fato mudar a vida deles, né? Entendi. E na Cerelo, assim, o que tu identificou nesse 1 ano e meio na Cerelo, ou até antes de ter a Cerelo, né, como empresa, que, essa empresa aqui realmente é uma empresa que vai se adequar ao meu modelo de negócio. Eu tive conversas contigo, com o Gelson, com o Germano, né? A gente já conhecia o trabalho do Germano um pouco e eu percebi que era uma empresa que trazia uma ideia diferente. Por exemplo, aquela ideia de bonificar os clientes por pagar em dia, né? Isso é genial, porque eu sentia que as pessoas iam pagando cartas de crédito de forma aleatória até simplesmente contemplar por sorte. E a Cerelo trouxe uma proposta diferente. Trouxe benefícios por pagamentos em dia e isso me chamou muito a atenção. E eu me comuniquei com o jeito da empresa trabalhar. Muito mais simples de liberar crédito para o pessoal. Como eu moro no interior, né? O pessoal é da colônia, então não entende muito de tecnologia, né? Então hoje eu me sinto tranquilo em fazer um processo para um senhor de 60, 70 anos, porque eu sei que ele vai conseguir fazer. Entendi. Entendeu? E essa questão, assim, tu falou sobre a tua idade, né? Tu tem 25 anos, trabalho no sistema de consórcio há 4. Esse desafio de empreender tão jovem e começar essa carreira como empresário, né? Que desafios, assim, que tu pode nos trazer, compartilhar com a gente que, cara, isso aqui eu errei, isso aqui eu aprendi, sabe? Para o pessoal de casa, porque certamente as pessoas que vão nos acompanhar, não somente pessoas que nos conheçam, ou até mesmo quem nos conhece, vai poder de alguma forma ouvir esse podcast e pensar, poxa, olha só, tão jovem, já teve desafios A, B ou C, conseguiu contornar dessa forma. Acho importante trazer também essas experiências, sabe? Que são muitas vezes relevantes para quem
falta coragem, ou daqui a pouco tá empreendendo e para não cometer o mesmo erro que você cometeu, o que eu cometi, né? Eu comecei muito cedo no ramo do calçado, né? Comecei porque lá na minha cidade é muito calçado, muito forte, né? Então eu comecei trabalhando no calçado, eu fiquei 3 anos no calçado, e daí depois eu fui trabalhar em outro serviço, não fiquei muito tempo, e daí eu tinha aquela inquietude que a gente conversou, isso né? que idade, pra gente ter uma ideia, Eu tinha noção 16 de... anos quando eu comecei com isso. Quando eu comecei a trabalhar, né? 16 anos. E eu tinha aquela inquietude, né? Eu vim de uma família muito humilde, sempre eu e minha mãe, né? E eu queria provar que eu podia mais que aquilo, sabe? Eu sentia dentro de mim que tinha alguma coisa que, pô, Iago, tu não nasceu pra Para isso trabalhar aqui. nisso aí, sabe? Com todo respeito a quem trabalha, Com né? todo Claro. respeito, a maioria do pessoal lá da minha cidade é do calçado, né? E eu pensei, nossa, não é pra mim essa vida, né? E daí eu fui aos pouquinhos. E daí eu consegui espaço para trabalhar numa empresa de consórcio. Eu me destaquei logo no primeiro mês, consegui ser o campeão de vendas. E depois eu fui crescendo. Eu fui criando uma identidade. Uma vez até me lembro que eu cheguei num cartório e daí tinha um cara lá, o corretor de imóveis. Ele falou, cara, tu não é tal empresa. Tu é o Iago, tu já criou tua marca aqui. Então, aos poucos, eu fui criando minha marca na cidade e a gente foi expandindo. E assim, com o tempo, quando eu fui criar a minha empresa, quando eu fui trabalhar com a Cerelo, eu percebi, cara, só depende de mim. E daí ali que eu pensei, só depende de mim, então tá feito já. Sempre dependeu sempre de Só nós que a gente mesmos, não né? sabe às vezes, né? Eu não sabia disso. Eu pensava, pô, eu vou vender pra tal empresa porque é ela que tá me sustentando, é ela que tá me fazendo os clientes chegar até mim. E tu sabe que claro, nós temos algumas coisas em comum e uma delas é pelo fato de que eu também comecei a minha carreira profissional no ramo do calçado. Eu não sabia disso. Não, em Três Coroas. Meu primeiro emprego foi com a área de calçados. Na verdade, era uma empresa que prestava serviço para uma grande empresa de calçados femininos, lá em Três Coroas. A gente fazia palmilha, que é a base ali para poder moldar, né? Sim. Os Conheço bem. Então, eu fiquei, se não me engano, 2 anos e meio, quase 3 anos nesse emprego. Eu também. Eu tinha aquela vontade, como tu mesmo falou, né? Alguma coisa me dizia que ali não era o meu lugar. Sai daí, né? Que eu precisava realmente sair daquela bolha que eu havia entrado, né? Então era uma coisa temporária e que eu precisava buscar algo maior ou que me desse de alguma forma a condição de poder ganhar mais, ter mais tempo, uma liberdade de tempo e assim por diante. Só que realmente, na época que eu tô falando isso há 17 anos atrás. Sim. Né? Então o consórcio naquele tempo era, infelizmente, muito marginalizado. Não que hoje não seja, mas hoje bem menos. Tem a legislação, né? Empresas que estão no mercado são empresas totalmente sérias, estão todas regulamentadas pelo Banco Central. Então, ou seja, o índice hoje de problemas é muito pequeno. Ainda existe, mas são bem pequenos. Então, e lá atrás, eu lembro que eu tinha consórcio, né? Eu achava um excelente produto pelo fato de você guardar dinheiro, você não ter... E mais que guardar dinheiro, é você guardar sem poder acessar ele. Porque muitas vezes os maiores causadores de problemas na nossa vida somos nós mesmos, né? Sim. A gente vai lá e acaba fazendo, vamos dar o termo assim, fazendo coisas erradas, né? E não ter acesso a isso era uma coisa que chamava atenção. E quando me convidaram para ir para essa administradora, no qual nós viemos, Sim. eu lembro que eu me convenci a ir para essa operação de comercial, porque eu entendi, pô, se eu fiz o consórcio para mim, né, e para mim faz sentido guardar, economizar, eu acredito que outras pessoas, assim como eu, vão ter esse mesmo entusiasmo, esse mesmo interesse em fazer isso. Sim. E eu acabei entrando, né, de lá para cá, eu tive vários momentos dentro da operação, momentos mais difíceis, outros um pouco mais fáceis, né? Mas tudo são aprendizados, né, Iago? Então isso é legal. Ô Felipe, sabe quando que eu percebi que eu queria aquilo ali pra mim? Quando? Eu tava trabalhando na pintura, eu já tinha saído da fábrica, tá? Só entrando. Então teve um... Só que eu fiquei um mês na pintura, né? Foi algumas semanas aí. E daí eu lembro que eu fui fazer entrevista nessa empresa e eu sentei lá e eu vi todo mundo no computador, digitando. Tava nessa empresa que tu trabalhou depois? Não, eu saí do calçado, fui pra pintura e daí eu fui fazer entrevista na empresa. Eu nunca esqueço desse dia. E daí tava todo mundo no computador, ali mexendo no computador, e daí eu pensei, cara, eu não sei o que é isso aqui. Eu sei que é consórcio, mas eu não tinha ideia do que é. Eu também quero mexer no computador. Eu quero mexer no computador, é isso que eu quero pra minha vida. Eu ia dar meu máximo independente se fosse consórcio, se fosse empréstimo, qualquer coisa.
eu sabia que eu ia dar meu máximo. Porque eu queria sair daquele serviço braçal, eu queria estar ali, fazendo o que eles estavam fazendo, sem saber o que era. Mais confortável e mais envolvido. Pensei, pô, eu quero estar na rua, eu quero estar visitando pessoas, eu quero estar trabalhando no computador. Minha ideia na cabeça era trabalhar no computador. É legal assim, porque eu percebo que a pouca idade, né, alguns podem olhar assim, a falta de experiência não foi um empecilho, né, para te poder empreender e começar, certo? Então isso é importante ressaltar. Mas o que que tu vê assim com relação vou voltar para o produto, acho legal falar sobre isso, principalmente sobre investimento. No teu ponto de vista, né, Iago, fala para nós aqui, o pessoal que está nos ouvindo, qual é a tua visão sobre o consórcio / investimento? Existem várias formas de tu poder utilizar o consórcio como investimento, e é isso que a gente faz lá na Prospera, né? A gente usa o produto consórcio para tu investir. Então, existem várias formas de tu poder investir com o consórcio. O que eu mais gosto de frisar, sempre de falar para os clientes, é tu iniciar um consórcio, contemplar a carta e tu ter aquela opção de sentar e poder conversar o que tu vai fazer de fato. E ver o que tu vai fazer, né? Por exemplo, no último mês contemplou minha namorada, né? A Nicole, ela investiu em torno de R$5.500. Ela contemplou na quarta parcela um crédito de 500 mil, pagou R$1.300 mês a mês. E detalhe, a renda dela é 4, 5 mil reais por mês. Ela não é uma pessoa que ganha milhões. Ela não ganha super bem. E ela que pagava, tá? Eu não botava R$1 no meu bolso. E daí contemplou... Ficou feliz de contemplar? Nossa senhora. Eu mudei a vida dela, Felipe. Mudei a vida dela. E daí contemplou. E daí a gente tinha aquelas tristes decisões. Ou a gente poderia construir um patrimônio com aquela carta, botar um inquilino para pagar, comprar o nosso imóvel, que para mim também é como investimento, tá? É investimento. E a gente tinha a opção de vender a carta. Ela poderia vender a carta direto para mim, ela ganharia 100 mil reais. E foi o que ela fez. E detalhe, nessa operação ela vendeu a carta por 100 mil, ela investiu 5 mil, pegou os 100 mil, a gente aplicou numa renda fixa que a gente conhece, ela ganha mais ou menos 1% e já fez 2 cartas novas. A segunda carta ela fez para poupar aquele dinheiro que ela já vinha poupando. Já vinha poupando. Não perder o fluxo, né? E a outra carta tá se pagando com o rendimento dessa primeira carta que ela ganhou. Que ela contemplou e já fez 2 cartas, multiplicou e ainda tá com 100 mil lá retido para fundo de emergência. Isso. Tu acha, e qual é a dificuldade, assim, vamos usar o termo dificuldade que as pessoas acabam tendo em querer entender esse tipo de coisa? Será que é medo, insegurança? Porque quando a gente fala isso, como tu falando agora abertamente, né, sobre sobre possibilidades. Tu faz um consórcio, você paga as parcelas regularmente, né, obviamente em dia, para participar do sorteio, dos lances, e você é contemplado. Né? As pessoas, às vezes, quando a gente explica esse processo, que para mim é um processo simples, as pessoas acabam muitas vezes ficando com medo para essa da contemplação, porque tipo, e agora o que eu faço? Então, acho que isso, o que pode estar acarretando esse tipo de receio das pessoas, do ponto de vista? Existe muita, por exemplo, na minha cidade, né? Eu vou dar um feedback do que eu passo, né? A tua cidade tem 7 mil habitantes, você falou, né? Sim, sim. O pessoal não sabe como é que funciona o processo. Fica desconfiado, acha que tem tramóia, mas não entende que é uma operação regularizada pelo Banco Central. E, claro, nesse processo a gente tenta explicar que existem N fatores aí para tu ganhar através da carta de crédito. O que a galera hoje não entende é que para ganhar dinheiro não é da noite pro dia. Tu não vai fazer hoje... Pergunta para as pessoas que tu conhece, Felipe, que tem muito dinheiro, que tem capital. Quanto tempo levou para ele juntar esse capital, para conseguir comprar um imóvel, para conseguir ganhar dinheiro? Então as pessoas acham que é muito da noite pro dia, né? Se não me falha a memória, eu já vi uma frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, né? Que ele diz que todo mundo quer a estratégia dele, mas ninguém tem a paciência de segui-la. Que é uma estratégia que demanda de tempo e paciência. E ele investe a curto prazo ou a longo prazo? Não, a longo prazo. E quem tem dinheiro investe a curto prazo ou a longo prazo? E com certeza. Longo prazo. Com certeza sempre longo prazo. Só que a galera não entende que as coisas são a longo prazo. E quem entende esse jogo sai na frente, né? Exato. Muito na frente. Exatamente. Então eu entendi cedo isso, Felipe. Eu entendi cedo. Eu entendi ali com meus 21 anos. Eu fiz um curso agora, foram 4 dias, mês passado, na metade da semana do mês passado. E nesse curso, ele falava, a pessoa que estava ministrando o curso falou sobre algo que eu achei bem interessante, que eu já pensei sobre, mas nunca tinha externalizado essa ideia, que é justamente a questão de nós pensarmos ter a mentalidade de um banco.
Porque muitas vezes falta esse tipo de conhecimento. Por exemplo, o que o banco normalmente faz? O banco capta dinheiro a baixo custo, né? E empresta a taxas mais altas, né? Então, aquela história, eu vou lá, Felipe, vou lá, aplico 10 mil reais numa poupança, vamos usar, estou recebendo 0,4 ao mês de rentabilidade, e paralelo a isso, o Iago vai lá e pede empréstimo nesse mesmo banco, dos 10 mil reais, e está pagando 1%. Então, ou seja, o banco está ganhando um spread, ou seja, uma diferença de 0,6 sobre o dinheiro que não é dele. O consórcio, do meu ponto de vista, é mais ou menos isso. Sim. Porque quando eu pego um consórcio e eu entendo que eu tenho que pagar uma parcela, que é o meu único compromisso até então, né? Eu tô buscando um crédito com custo muito baixo, correto? Sim. E na contemplação, esse custo muito baixo, eu tendo acesso a ele, eu posso utilizá-lo, que é uma opção que tu falou que tu da namorada, né? Tu usou o banco a teu favor, né? A gente usou o banco a nosso favor. A ideia do banco a nosso favor, né? Então, isso é muito difícil, cara. A tua namorada, vocês pensaram sobre, vamos construir patrimônio ou vamos vender a carta? Então, isso é legal, ter opções, né? Então, ao vender a carta, tu acaba fazendo o quê? Tu tá pegando dinheiro barato, então no consórcio hoje, se não me engano, a taxa efetiva de uma operação pós-contemplação no sorteio vai ser o quê, Iago? Vou botar um 0,3? Sendo assim bem pessimista, já com seguro de vida e tal, um 0,3. 0,3, pode ser. Se eu estou vendendo essa carta a 20%, qual é a sugestão que no teu modelo de negócio existe hoje, quem está pagando esses 20% vai estar pegando esse mesmo crédito, que até então custava 0,13 e vai pagar agora 0,5 ou 0,6. Ou seja, ainda assim é muito menor do que uma operação financeira junto a um banco. E por um prazo bem menor, né? Bem menor, uma parcela mais acessível. A flexibilidade de poder usar o crédito não somente para uma aquisição, muitas vezes por um empreendimento A, B ou C. Tu pode comprar, construir, reformar, ampliar. Então, ou seja, tem várias variáveis que acabam te auxiliando. E eu fico pensando, quando eu falo sobre o consórcio, nós estamos falando aqui agora, eu penso, como é que as pessoas não querem fazer um produto desse? E eu vejo as pessoas, né, se apegando muitas vezes no... eu vou pagar para alguém administrar meu dinheiro. O que tu acha sobre essas pessoas que pensam esse tipo de coisa? Eu acho engraçado, né? Que o pessoal não tem conhecimento, né? Eu sempre pergunto assim pra galera, eu faço eles responder pra mim. Por que tu acha que tal pessoa que tem capital faz consórcio? Será que faz pra jogar fora? Ou será que porque entendeu que se o dinheiro trabalhar por ele vai ter muito... Acelerar mais. Vai acelerar, vai construir patrimônio muito mais rápido. Foi isso que eu expliquei pra Nicole. Eu vou até voltar nessa história. Eu gosto muito de usar de exemplo, tá? A família dela era contra fazer o consórcio. A família dela falou, não, coloca o dinheiro no banco, coloca o dinheiro no banco. Só que eu mostrei para ela que mesmo se ela colocasse o capital dela no banco, que ela não tem hoje, ela não é rica, ela não tem patrimônio. Se ela colocasse, ela nunca chegaria onde é que ela quer. Comprar imóveis, se aposentar através de imóveis. E através do consórcio, a gente vai conseguir acelerar isso muito. Por exemplo, agora ela ganhou 15 anos da vida dela. Que ela juntaria os 100 mil. É isso que ela antecipou 15 anos de um trabalho. E fora que ela poderia, claro, a gente até pensou nisso, em construir um patrimônio de, por exemplo, ali de 500 mil e com o tempo isso valer 3, 4, 5 milhões. Sim, com a valorização. Nesses 15 anos, talvez, entendeu? Então, tipo assim, isso que a galera não entende, que para juntar patrimônio realmente demora tempo. Tu precisa estar ali aportando um valor mensal ou guardando, que é difícil hoje, né? A gente sabe que é complicado. Porque não é compensador, né? Tu guarda, pensando numa poupança tradicional mesmo, tu guarda e tu não vê a coisa, não vê o dinheiro aumentando, né? Aumenta muito pouco. Então, como não aumenta muito pouco, tu acaba desanimando. E tu vai lá, acaba sacando o recurso, investindo ou gastando com outras coisas. E outra, esse investimento eu não dependo de Selic, eu não dependo de governo para ter rentabilidade. Por exemplo, vamos supor que a Selic cai agora, Felipe, o que eu vou fazer? Vou pegar aqueles 100 mil, ela vai pegar aqueles 100 mil, a gente vai dar de lance numa outra carta, que é uma outra ideia, e a gente vai tirar do banco. Vai porque a Selic outro crédito. A gente pega outro crédito, daí a gente comprou um imóvel. Entende? Com custo muito mais baixo que antes. Exato. Então, tipo parcela mais acessível. Não depende de governo, não depende de Selic para ter rentabilidade. A partir do momento que a Selic cair, a gente tira o dinheiro que está lá parado, compra um imóvel, faz uma locação e ganha. A Selic subiu, beleza, se eu tiver um capital, eu boto de novo. Senão, não. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas não é meu carro forte Selic. No momento que eu tô hoje, como eu sou muito novo, né, voltando a esse assunto, eu vejo que eu não vou ter altos lucros, eu não vou ficar rico através de renda fixa, né? Agora, acelerando minha construção de patrimônio, colocando pouco capital, alavancando e entendendo como utilizar esse crédito, construindo imóveis, deixando até a carta aplicada parada sobre o crédito. Que é uma coisa que as pessoas também, às vezes, não sabem, né? Não sabem, porque eu vejo que pode ser a mentalidade
que nós brasileiros, não que todos tenham, mas boa parte tenham, é que prosperar seja uma coisa não tão positiva. Mas que tu não ter dinheiro, claro, não é uma verdade absoluta, mas pegando a minha própria infância mesmo, eu lembro que acontecia lá em casa. A minha mãe é doméstica, né? Trabalhou como doméstica durante muitos anos, vai se aposentar agora. Mas eu lembro que ela comentava, o fulano de tal trocou de carro. Daí o meu pai comentava, deve estar rolando alguém. Como se trocar de carro ou ter algo melhor fosse algo que fosse fruto de passar a perna em alguém. Ou seja, alguém perdeu para você ganhar. E, na verdade, as coisas não são dessa forma. Sim. Né? As pessoas realmente prosperam pelo fato de trabalhar, economizar, fazer bons investimentos, errar menos. Eu digo que a grande diferença entre uma pessoa que tem recurso e uma pessoa que não tem recurso é que quem tem recurso pode errar um pouco mais de quem não tem. Porque a pessoa pobre, né, ela muitas vezes, quando ela erra, ela perde muito. A pessoa que tem mais recursos, quando ela erra, ela perde, mas perde pouco. Ela consegue se reerguer. Então, quando eu olho para o consórcio, eu quero a tua opinião sobre isso, eu vejo que é um produto muito democrático, porque ele acessa várias classes. Sim. Desde uma classe mais baixa até uma classe mais alta, porque nós temos hoje créditos que vamos pensar em grupos de imóvel, de 100 agora 800 mil reais. Então, ou seja, uma pessoa que possa economizar hoje uma parcela de 280 por mês, já tem acesso a um crédito de 100 mil. Daí a pergunta que eu faço às vezes é quanto tempo essa pessoa demoraria para poder reunir uma quantia referente a 100 mil reais? Sim. É o caso da namorada, né? Exatamente. Né? Ela antecipou 15 anos a vida juntando dinheiro. Então, ou seja, ela conseguiu acelerar isso aplicando recursos de maneira consciente. Sem risco. Sem risco. Né? E quando a gente fala sem risco é que não tenha nenhum tipo de conexão com bolsa, né? Política. Então, isso acaba sendo um investimento, vou usar o termo assim, que é paralelo e é blindado, né, de certos ruídos que o mercado financeiro acaba frequentemente tendo, né? O que eu quero te perguntar também é a questão do... O que mais tu pode falar sobre o consórcio como investimento? Assim, nós falamos sobre a venda da carta, né, que eu vejo que é um dos, se não um dos principais, mas se não o principal, mas um dos principais hoje formas de venda, né? Falamos sobre aumento de patrimônio. Mas o que mais tu enxerga assim, que isso aqui também é legal, eu gosto, simpatizo? Eu só vou... tu estava falando antes de um outro assunto e eu vou por favor, tocar nesse assunto. Tem muita gente que acha que o tempo da carta de crédito é o que importa para ter sucesso nela. Mas eu já vi muita gente ganhar dinheiro e já vi muita gente jogar dinheiro fora. Então não é... Isso eu adoro falar isso, tá? Para mim é um dos pontos principais das cartas de crédito. Por exemplo, tu vai fazer uma carta hoje, Felipe. Eu vou te colocar em 2 cenários, tá? Tu vai fazer uma carta de 500 mil, tu contemplou, e tu vai pegar esses 100 mil e tu vai fazer a jogada que a Nicole fez. Que é tu fazer 2 cartas, aplicar o dinheiro na renda fixa, ou tu pode pegar esses 100 mil e torrar tudo em festa. Ou em são opções. O dinheiro é seu, faz o que quiser, né? E tu acha que os dois tiveram sucesso? Sim ou não? Depende do que é sucesso, né? Daqui a pouco sucesso para mim pode ser fazer festa e gastar. Mas o que é para ti? Né? Para mim, Felipe? Cara, para mim sucesso é ter... é trabalhar por opção, não por obrigação. Então, torrar em festa não é uma opção. Não estaria na minha lista. Então, para mim também não é. Entendeu? Eu teria outro recurso para esse dinheiro, né? Destino para esse dinheiro. É nesse ponto que eu quero chegar. Aquele fulano, ciclano, contemplou a carta cedo, então ele é um cara de sorte, o consórcio para ele foi bom. Mas eu, que demorei 10 anos para contemplar minha carta, não foi bom. Por quê? Eu já vi muita gente demorar 5, 7, 8 anos para contemplar a carta, construir patrimônio, multiplicar esse patrimônio. E eu já vi gente contemplar a carta na primeira, segunda, terceira parcela e torrar o dinheiro. Entendi. Entendeu? Então, para mim, o segredo não é quando contempla, é o que tu faz depois de contemplar. Faz sentido. Entendeu? Então, que nem tu estava me pedindo antes, como é que tu vê o consórcio como investimento? Algumas coisas que eu faço para os meus clientes é o que não fazer com o consórcio. Como é que eu vendo, assim, esses números bons? É dessa forma, mostrando o que tu não deve fazer às vezes, sabe? Isso é muito forte. Eu vejo o consórcio hoje como 3 formas de investimento. Para mim, primeira, melhor, construção de patrimônio. Tu comprar imóveis, fazer locação ou deixar valorizando. Enfim, eu sempre gosto de construir patrimônio com outras pessoas se pagando para ti. E eu acho assim tu consegue acelerar muito mais rápido. Vou colocar um exemplo prático aqui disso para ti. Vamos supor que tu é uma pessoa que tem 30 anos hoje
e tu quer juntar para construir um imóvel daqui a, sei lá, quando tu puder. E esse imóvel vai custar 600 mil. Tu vai demorar mais 30 anos para juntar esse capital para poder construir. Eu faço a carta de crédito, mesmo que eu seja o último a ser contemplado, em 18 anos eu construo ele. Sem qualquer... E daí vamos ser conservador aqui, vamos botar metade do prazo. Porque se tu pegar pela lógica, a média é metade. Isso. Metade do prazo. Eu contemplei 9 anos. Os outros 9 anos quem paga para mim é o inquilino. Se eu colocar como locação... Detalhe, eu já ganhei... Aqui eu demoraria 30 para juntar o capital e construir o meu imóvel. Aqui eu demorei 8. Os outros 8 quem paga para mim é 8, 9. Sabe que agora tu me fez lembrar de uma situação que eu gosto muito de comentar. Tem alguns clientes que gostam... Não é tô dizendo que é errado, né? Mas olham para o consórcio e já vê taxa. Uhum. Eu não vou pagar taxa. Nessa taxa operação tu não paga taxa, né? Exatamente, exatamente. Eu digo que o investidor, a pessoa que tem mentalidade de investidor, e ela busca o consórcio como ferramenta para ganhar dinheiro, aumentar patrimônio, né, ou deixar aplicado rendendo, ele vai sim pagar taxa até a contemplação. Uhum. Após a contemplação, não paga mais taxa. Porque após a contemplação, como tu mesmo colocou, eu adquiro um imóvel, loco esse imóvel, tá? Isso é legal que eu tenha liberdade geograficamente de poder escolher aonde eu quero comprar. Eu posso comprar próximo aqui em Gramado, eu posso comprar em Curitiba, eu posso comprar no Rio de Janeiro, eu posso comprar em São Paulo, eu posso comprar onde eu quiser. Uhum. Comprei esse imóvel, loquei, agora eu tenho uma renda gerada por esse imóvel que eu posso, então, e penso eu, né, pagar essa parcela com esse rendimento e com o valor que eu vinha pagando essa parcela dessa carta contemplada, eu faço um novo consórcio. Sim. Então é o ciclo que vai prosperando com o tempo. Outro detalhe, Felipe. Se tu pagar essa carta há 8 anos, abre teu simulador lá, bota bonitinho. Tu vai ver que em 8 anos tu não paga mais taxa. As correções comeram tua taxa. Tu paga 5, 6 mil reais de taxa. Que é uma outra coisa também que eu vejo que nós temos, pelo menos eu vejo um diferencial, é que nós temos também essa limitador, né, Iago? 5%. De 5%. Então, ou seja, se der uma disparada, agora falando sobre economia, né? Der uma disparada com relação ao INCC, que é o indicador que atualiza os créditos de imóveis, o máximo que vai atualizar os nossos créditos são 5%. Então, tu tem uma proteção. Uma proteção, exatamente. Então, isso é muito legal. O que mais eu comentar contigo também com relação à taxa, que eu vejo assim, e essa, na verdade, essa mentalidade que tu está trazendo, e que tu diz que tu leva isso nos atendimentos, que eu acho muito legal. Eu levo. Fez também que você ficasse no ano passado, na Cerelo, em terceiro lugar, top 3. Terceiro lugar. Nesse primeiro semestre, no primeiro trimestre desse ano, você ficou novamente no terceiro, no top 3. Foi sorte. Foi sorte, né? Não foi, ninguém trabalha, né? Aconteceu. Acontece. E no mês passado, né? Quero te parabenizar agora aqui para todos, Obrigado. né? Ficou no top 1, então eu lembro que teve corretores me ligando no dia seguinte, falando comigo, cara, o Iago me ligava 10 da noite, perguntando quanto ele tinha vendido, porque tu queria vender mais. Então, ou seja, é a mentalidade de realmente pensar em sucesso e fazer acontecer de forma que tu realmente busque não só o primeiro lugar por ser o primeiro, mas tá ali sempre disputando, buscando, se provando mais e melhor, né? É um vício meu, sabe, Felipe? É um vício meu de querer sempre ser melhor do que eu mesmo fui no mês passado, sempre querer colocar metas. Quem me acompanha no Instagram sabe, eu posto lá, tô quase virando 10 milhões, 7 milhões, 8 milhões, enfim, eu quero estar sempre, e a minha equipe é que nem eu, assim, motivado. E a gente leva aqui, ó, na veia, Felipe. Isso, sabe? A gente faz consórcio para nós. No mês passado, eu fechei para mim 2,5 milhões na minha pessoa física. Porque eu senti que eu ia ganhar um salário bom, que ia entrar uma grana legal, que eu tava vendendo muito bem, isso já há um tempo, e eu precisava segurar essa grana. Tu também consome o produto? Pouquinho só, tá? Eu sou o meu melhor cliente. Se juntar todas as cartas que eu tenho, são mais de 30 cartas. Então eu acredito pra caramba, né? Acredito demais. Minha namorada, minha mãe... Todo mundo ao meu redor. E mudou o mindset dos pais da Nicole, né? Depois disso? Não muda, né? Não muda, né? Não adianta. Mesmo São Tomé mostrando pra pessoa ali, ela vendo, ela não querer. Não Ainda adianta, assim, não adianta. Tem coisas que não tem o que fazer, E é do jogo, né? Jogo. Não é nem querendo julgar, mas a gente entende que tem coisas que, às vezes, só o tempo mesmo pra poder... Às vezes a gurizada lá no escritório, o Guilherme, o Lucas, o André, até vou mandar um abraço aí pra eles, estão acompanhando a gente, né? Legal. São meu orgulho lá, os guri.
Eles às vezes ficam chateados. Pô, por que tal cliente não fecha? Por que ele não faz? E daí eu falo, pô, dou um tapinha nas costas. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que pensa em crescer, em evoluir, em construir patrimônio. E não estão erradas essas pessoas, tá? É o estilo de vida delas. Não estão prontos para isso. Não estão prontos. Então, sempre chega o teu momento de fazer, de querer crescer, né? Tu tem que saber identificar isso no cliente, né? Não adianta tu querer forçar uma coisa. Isso é uma coisa que tá em nós. A gente não força. Esse método antigo de vender consórcio, a gente escuta muito isso. Ah, mais um vendedor de consórcio que vem incomodar aí. Tu entendeu a nossa ideia de negócio? Gostou? Fez sentido? Então tá aqui a oportunidade. Não quer? Então beleza. Fulano vai fazer. Ciclano. Eu tenho um time de investidores que eu falo, né? E eu trago estratégias, quais cotas pegar, em qual grupo, em qual momento entrar, qual oportunidade. Isso tudo a gente cria lá, né? Então a gente traz um atendimento diferente, por isso vem tendo esse resultado de primeiro, segundo, terceiro lugar. E com relação ao time lá que tu entrou agora, do time lá que vocês compartilham dia a dia, eles conseguem, eles estão... bom, tu falou que estão tendo agora a questão de mudança de mindset, por entender que às vezes o cliente não está pronto para isso, mas tu acha que a gestão de time, assim, como é que tu faz a gestão de time hoje em dia com a tua equipe? Eu lembro quando eu comecei lá no início, só foi eu e o Guilherme, né? Nós fomos aos pouquinhos, né? Nós tínhamos uma salinha lá que tu falou que nós estava acampado, ainda não esqueci. É verdade, eu falei, né? Falou, né? Tava acampado mesmo. Tava acampado mesmo. Até eu acho, vou um pouco mais além. Eu falei, cara, tá tão acampado, se vier de madrugada com uma pampa, não usei esse termo? Levava tudo embora. Levava, botava uma cadeira, uma mesa ali e sumia, né? Sumia, ia tudo embora. E hoje vocês estão no escritório de quantos metros? Acho mais 50 metros quadrados. A gente tá com uma equipe de 5, 6 pessoas lá. Então ele foi evoluindo. E eu levo muito o que não deve fazer, sabe, Felipe? Antes de falar o que deve e o que não deve, sabe? Então eu respeito muito o limite deles. Eu sei muito como foi difícil para mim no início. Então eu sei exatamente o que não fazer para não tirar a vontade deles. Eu respeito o tempo deles, mas claro, com cobranças. E eu vou ensinando, eu vou junto em visitas. A gente vai fazendo tudo junto, assim. A gente sente que a gente é uma equipe unida. Eu coloco muitas metas lá para eles. A gente tem o Andrezinho agora, que é um desafio para mim. Que é um cara que... O André tem mais de 40 anos, 44 anos, se eu não me engano. E eu nunca tinha treinado um cara mais velho, assim, né? Então, ele não tem a mesma pegada que nós, assim, de jovem, sabe? Mas é um cara que tá aprendendo e tá se destacando. Mas acho que o ambiente também acaba estimulando, né? Ele vai transformando nele do mesmo jeito que nós, né? E daí já vem o Guilherme aí, que tá desde o início comigo, o Lucas também, são 3 perfis diferentes, né? E é muito legal isso, porque um contribui pro outro. Daí a gente tem um clima muito bom lá. E daí tem a Manuzinha, né? A nossa secretária lá também, que é outro estilo também. E daí tem a Bruna do marketing também. Então são estilos diferentes, mas todos com o mesmo propósito, sabe? Sim. E o teu marketing, me conta um pouco aí, como é que... É famoso esse, né? É famoso esse meu marketing aí. A gente investe em várias coisas aí no marketing, né? A gente tem tráfego pago, a gente tem a edição de vídeos, a gente edita vídeos, e daí a gente tá partindo agora pro digital, né? Tá tentando, né? Aos pouquinhos, mas ao mesmo tempo sem perder a humanização, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de estar na rua, visitar o meu cliente, conversar com ele, olhar tete a tete, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas o nosso marketing está indo bem, a gente está investindo cada vez mais, né? A gente vê que é o novo mercado aí, né? A gente precisa se adaptar. Exatamente. O que eu ia te perguntar? A questão da estratégia, que tu falou que tu usa uma estratégia muito mais voltada para quem está para investimento, né? Sim. E como é que, assim, não sei se deve ter uma estratégia pensado sobre isso, mas como é que tu busca hoje o teu cliente investidor? Como é que tu consegue identificar esse aqui é mais investidor, esse aqui não é? Tem algum nicho assim específico que você capta clientes? Eu faço uma abordagem diferente, né? Eu ofereço uma oportunidade para o investidor. Para o investidor, assim como eu sou um investidor, tá? Eu quero oportunidade. Eu quero ver que é uma coisa diferente, eu quero entender que muitas vezes indicações também, né? E daí eles já entendem que vem de pessoas diferentes, né? Então eu geralmente vendo cartas altas. Cartas baixas, para mim, eu vejo que não dá resultado. O cara que faz a carta baixa, geralmente ele tem uma inadimplência maior também. Para mim, sim. Meu ponto de vista. Já o cara que faz uma carta alta, ele entende
que ele precisa de tempo para construir patrimônio, que ele não pode abandonar aquilo. O grau de consciência mais elevado. E daí a Cerelo me ajuda muito, sabe com o quê? Com os pagamentos em dia. Ali ele vê uma oportunidade para ele para se destacar ao pessoal que ganha um pouco menos, talvez, ou que não tem estabilidade no mercado, na renda, no mercado, enfim. Então eu consigo colocar esse cara na frente. E eu acho super justo, né? Porque ele é um cara que paga em dia. Meritocracia. E daí ele vai lá e faz um número maior de cotas. Não tô falando que isso é só pro rico, tá? O pessoal de média classe, baixa classe, também vai fazendo cartas pequenas e vai distanciando as cotas, colocando em números diferentes, entendeu? E vai trazendo uma chance maior de contemplação. Pergunta, né? Uma pergunta que me fazem com certa frequência, eu vou te fazer agora. Tu acha mais interessante, do teu ponto de vista, um cliente fazer uma carta de crédito maior ou fazer várias cartas de crédito pequeno? O que tu considera, assim, do teu ponto de vista, a melhor estratégia? Eu vou te entrevistar, então, Felipe. Vamos fingir que tu é o cliente, tá? Então, todos os clientes me pedem isso, tá? O que tu prefere, Felipe? Tu prefere ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro? Ou tu prefere ter o risco de perder dinheiro? O que tu prefere? Eu quero ganhar muito dinheiro. Pois é. E daí, daí eu pergunto pro cliente, vamos colocar algumas questões aqui, tá? Eu sou bem sincero, assim, tá? Por favor, claro. Eu sou muito sincero com o cliente. Tu pode fazer... A Nicole até queria fazer, vamos trazer o assunto da Nicole de novo. Vou fazer 5 cartas de 100, ela falou pra mim. Eu falei, não. Uma carta de 500. Por quê? Eu vou ter bem menos chance de contemplar. E se essas 5 cartas de 100 mil, algumas delas demorar 7, 8, 9, 10 anos para contemplar, o que tu vai fazer com um crédito baixo? No mercado imobiliário que... No mercado imobiliário. Pois é, não consigo comprar nada. Algumas, logicamente, tu vai contemplar as cartas antes do que na carta maior. Vamos pensar que 40% possivelmente vai ficar... Vai ficar para trás, 30%, 20%, enfim. Eu quero te dar resultado independente do prazo que for vir. E daí volta aquele assunto. E se demorar 10 anos? Mas beleza, se esses 10 anos demorar para contemplar, tu pelo menos vai construir um patrimônio bom. Entendeu? Então eu não faço cartas pequenas para mim. Pro Iago. Mas se tu quer só investir, só quer contemplar e vender carta, e no pior dos casos, deixar a carta parada até o final, tudo bem. A resposta que eu dou pro cliente quando me pergunta isso é nessa mesma linha, né? Eu pergunto o quê? Tu quer ganhar dinheiro devagar, aos poucos, ou ganhar de uma vez só, bem rápido? Porque a distribuição de várias cartas num grupo realmente dá mais chance de numeração, né? Mas também acaba te privando de contemplações mais exponenciais, né? Então, tu contempla uma carta de 100, ganha ali um X valor, uma segunda que é pouco após um ano, um X valor, e essas outras 3 pode ser que demore. Vai diminuindo a margem, né? Exatamente. Vai diminuindo a margem. E daí que tu vai falar, pô, o Iago lá é um idiota, o serviço dele não é bom, porque 2 cartas eu contemplei e tive resultado e as outras 3 não. Que serviço que é esse? O que é isso? E daí hoje eu posso falar, porque tu não fez uma carta de 500? Tu teria muito mais resultado. A gente tem um exemplo na nossa cidade que contemplou um cara fez 5 cartas, tá? Ele é do varejo, né? Só que não fui eu que vendi, foi outra pessoa que vendeu. E daí contemplou 2 ele teve resultado. As outras 3 ele não teve. Ficou frustrado. E daí eu fui lá e falei pra ele, cara, por que tu não fez uma de 500? Ah, porque me falaram que assim era melhor. Sabe por quê? Porque tu fica refém de mim, de eu comprar tuas cartas. Tu depende de mim pra ter resultado. E não é isso que eu quero. Eu quero que tu tenha N opções. Quer vender a carta pra mim? Beleza, eu compro, te entrego o resultado. Mas se tu fizer uma carta grande, dependendo da forma que tu for utilizar, ela pode mudar a tua vida. É isso que eu vendo. Transformação de vida, eu quero mudar a tua vida. Tu não precisa vender a carta pra mim. Tem muitos escritórios que chegam e falam assim, tu tem que me vender a carta. Pra repassar com ágil, né? E ganhar um dinheirinho. Eu já não. Cara, vai lá, constrói o teu patrimônio, fala pros teus tios, pros teus irmãos, pro teu sobrinho, pro teu pai. Experiência patrimonial. Fala como é que eu te ajudei. Isso pra mim vale muito mais. A longo prazo eu ganho muito mais clientes, eu ajudo muito mais pessoas. Entende? Essa, na verdade, já antecipou a minha resposta, uma pergunta que eu ia te fazer, né? Mas vamos lá. Teve algum caso curioso, marcante, que você tenha atendido referente a investimento? Teve algum caso que tu possa trazer para poder compartilhar? Esse é um bem interessante. O outro caso foi do Evandro Vier, né? O Evandro é um baita clientaço meu aí. Ele contemplou uma carta na segunda parcela. Não é o da revenda. Foi no primeiro mesmo? Foi no segundo? Não, mesmo? Foi no segundo. Foi no segundo mesmo? Achei que era no primeiro. Foi no segundo. Aí que tá, é mais um exemplo de um cara que pegou e fez uma coisa boa com o dinheiro. Casos ruins eu não quero contar. Gurizada caindo em golpe aí, gastando dinheiro em cripto. Isso eu não quero contar.
E daí ele contemplou na segunda... Eu cheguei na revenda, ele queria me vender um carro, né? Vendedor. Te vendeu? O cara da revenda não quer vender um carro pra ti, né? O vendedor da revenda. Daí ele me vendeu o carro, comprei o carro, ele fechou 1,5 milhão em carta comigo. Fechou 2 de 700. 1,4 milhão. Daí ele contemplou na... Daí a gente teve a assembleia depois de uns meses ali, contemplou em dezembro na segunda parcela. Daí ele fechou mais 3 milhões comigo em carta nova. E me indicou pra uma galera, entendeu? Prova social e tudo mais. Eu comprei o carro, a gente trocou o negócio, todo mundo saiu bem. Entende? Tem o pessoal vem falando na nossa cidade, você só contempla os grandão, só contempla os grandão. Mas é os grandões que acabam comprando a ideia e... O Evandro não atrasa a parcela, entendeu? É um cara que paga certinho em dia, tem várias cotas, então ele se torna mais propício a contemplar e ter resultado, né? Eu vou te falar que outro dia me perguntaram, não foi num podcast, não foi numa conversa informal, né? Perguntaram assim pra mim, que tentaram me colocar na parede, né? Ô Filipão, me fala aí, me faz um pitch de venda rápido, né? De consórcio. Eu falei, cara, tem 1 minuto pra fazer isso. Eu preciso de 20 segundos só, eu falei pro cara. Daí ele, tava como assim? É bem simples. Faz um consórcio, de preferência imóvel, paga a parcela, preferencialmente sempre em dia, espera a contemplação, pega o crédito, compra o imóvel, aluga. Repete o mesmo processo. Faz uma segunda carta, paga a parcela, preferencialmente em dia, espera a contemplação, compra o segundo imóvel. Repita isso até tu conseguir ter uma renda passiva que te gere segurança financeira. É simples. Sabe? Então, muitas vezes é o que o pessoal... Nós falamos lá no começo do nosso bate-papo aqui, né? Que ninguém tem o quê? Ninguém quer passar pelo processo. O pessoal só quer chegar lá no lugar, sentar e comer, mas ninguém quer preparar comida. É os pedreiros de obra pronta, né? Exato. Esses são os melhores que tem, né? Exato. Quando contemplou a minha namorada, várias pessoas queriam a carta dela. Várias pessoas queriam a carta dela, queriam comprar, queriam falar o que ela deveria fazer com o dinheiro. Mas e daí ninguém quis passar pelo processo de fazer a carta. Esperar contemplar. Pra decidir o que faria na própria obra, né? Entendi. Entendeu? Que coisa, cara. E outro caso, assim, que tu lembra, assim, que tu possa... além do Evandro, o Evandro Vira ali, que tu tem, assim... Teve um cliente meu uma vez que contemplou a carta na primeira... Foi ali que eu aprendi, Felipe. Esse é o melhor caso que tem. Teve um cliente meu que contemplou na primeira parcela, segunda parcela. Foi bem cedo também. Faz um bom tempo. E daí eu falei, pô, cara, me vende a carta. Era o que eu entendia. Sim, não era nem pra mim, era pro antigo escritório. Ele falou, não, eu vou aqui construir assim, assim, assado, fazer dessa forma, que eu consigo tirar essa lucratividade que tu tá me apresentando em 1 ano. Daí eu olhei assim pra ele, cara, o que eu vou te falar, é verdade. Esse cara me ensinou que, independente do prazo, tu poderia ter resultado com as cartas de crédito e que cartas de crédito grande te possibilitam isso, entende? Ele me mostrou que o sucesso não depende do tempo, depende da forma que tu for utilizar essa carta de crédito. E ali eu pensei, porra, legal, né? Faz sentido. E daí ele mudou minha cabeça, né? E então são alguns exemplos, né? Teve alguns que torraram dinheiro, né? Pegaram ali, emprestaram para tal pessoa, gastaram em golpe, caíram em golpes, né? Porque o dinheiro é uma coisa assim que o pessoal cresce o olho, né? Vê que o pessoal tá ganhando, ou que ganhou, vai lá, cresce o olho, quer pegar um pouquinho, né? Pergunta. Você como jovem, né? Começou a empreender há pouco tempo. Que tipo de conselho tu daria, assim, para quem tá querendo empreender, né? E falta um pouco de coragem? O que tu recomendaria, assim, para essa pessoa? Muitos parceiros Cyrelo vêm me procurar, né? Muitos. Pô, Iago, como é que foi? Como é que era o início? Pode me ajudar? Que já estão ou que querem vir? Que querem, que já estão, que às vezes não tem uma quantidade de venda boa, né? Então, eu vou falar o que pra mim passou na minha cabeça, né? Que eu falei no início. Só depende de mim. Eu tinha muita vontade de me provar. Então, tipo assim, eu não acreditava em mim às vezes, né? Sim. E eu acho que ir pelo caminho certo, honesto. Eu acho que isso sempre volta pra ti. Às vezes chega cliente falando assim, pô, Iago, eu quero fazer uma carta de 1 milhão aí contigo, mas eu quero ser contemplado em 1 ano. Eu dou um tapinha na bundinha e mando embora. Não é aqui. Já ganharia minha comissão, certo ou não, Felipe? Tu sabe muito bem. Em 8 meses eu ganharia minha comissão e tá ótimo. Ganharia o meu dinheiro e depois, E o cara é de longe ainda, imagina? Que maravilhoso. Mais fácil, né? Mais fácil, depois eu só bloqueio o cara no Whats, né? Mas eu digo, cara, aqui não é o lugar de ganhar dinheiro fácil, rápido. Vai pelo caminho certo. Tem que entender que demora tempo, faz desse jeito.
Quer ganhar dinheiro rápido, joga no Tigrinho. Lá é o caminho, né? Um Tigrinho, tu recomenda? No Tigrinho, com certeza. Recomendo. Eu ganhei muito dinheiro no Tigrinho, nossa. É. Tudo que eu tenho é Tigrinho. Entende? Cara, Ir pelo caminho correto. Fazer da forma certa, não tentar ganhar uma vendinha ali, outra aqui, não botar uma comissãozinha que não precisa aqui, ali, que, cara, tu tá no caminho certo. E vende carta alta. eu vejo, quem sabe, a turma queira... Claro, tem a questão da síndrome do vira-lata, né? Que as pessoas acabam muitas vezes não se sentindo merecedores de algumas coisas, mas fora isso, eu vejo que falta para algumas pessoas, e eu às vezes me incluo nesse grupo, ter paciência. Porque aí eu também às vezes me sinto um pouco impaciente, né? Vamos falar em números de Cerelo, né? A gente vem crescendo mês após mês, mas a gente como ser humano, a gente quer sempre mais. Isso não é um problema, mas tem que saber dosar essa ansiedade, né? Para que a ansiedade não acabe te cegando ou te fazendo tomar decisões que muitas vezes são decisões erradas ou que não te levam a bons resultados. Sim. Então, eu vejo que um dos conselhos também que eu daria para as pessoas é controlar a ansiedade, né? Focar, como tu falou, em trabalhar, em buscar pessoas que realmente tenham condições para poder assumir um compromisso, que tenham uma mentalidade de criar patrimônio, multiplicar patrimônio, porque tu mesmo comentou, né? E eu compartilho da mesma opinião. Pessoas que fazem cartas pequenas, e não estou subjugando ninguém, pelo contrário, Não. tem mais facilidade em deixar de pagar. Porque muitas vezes aquela parcela aperta no orçamento, e a primeira coisa que tu faz quando tu aperta financeiramente é deixar de pagar coisas que são, para ela, supérfluas, né? É um consórcio, uma academia, sei lá, enfim, tem algumas N coisas ali que a gente poderia citar aqui que são descartáveis, né, nesse momento. E para quem tem uma condição financeira mais favorável, acaba que ele não vê isso como um problema. Tanto é que o investidor, do meu ponto de vista, e eu já fiz isso várias vezes, já fiquei negativo no banco Pra pagar a carta. para pagar o consórcio. Então, ou seja, eu sempre levei muito a sério a questão, pague-se primeiro. Primeiro tem que se pagar. Né? Depois paga as tuas contas, as outras contas. Então, ou seja, o consórcio para mim é um dos principais compromissos que eu tenho todo mês, e eu não atraso. Né? Pode parecer loucura, o pessoal está ouvindo, como assim tu fica negativo, pagar juros? Sim, mas uma contemplação, Nossa. que é uma carta dessa que eu usei um especial, vai me entregar, vai ser algo assim que eu demoraria, vamos voltar para a Nicole de novo, né? Coitada, Nicole. Me anteciparia 15 anos, né, de trabalho. Então isso é o mais legal, tá? Sim. Iago, conversa muito boa, gostei demais de te receber aqui, espero que seja Prazer. a primeira de muitas, né? E, enfim, antes de encerrar, eu queria novamente que desse um recado rápido para os nossos ouvintes, principalmente para os nossos parceiros Cerelo, né, que não sei se é uma coisa que eu já te comentei, possivelmente não diretamente, mas tem muita gente que quando eu venho converso com elas, eles perguntam, cara, o que o Iago está fazendo? O que o Iago está fazendo? Então, pudesse dar uma dica para essa turma, assim, para fechar com chave de ouro, que dica você daria para esses corretores? Fico lisonjeado, né, que o pessoal se baseia em mim, né? Se é uma dica que eu posso dar, é que eu trato todo cliente da mesma forma. Não desmereço ninguém, sou sempre humilde com os clientes, e é aquela coisa, né? Focar em quem quer estar do teu lado, quem entende o teu propósito, e com isso, com o tempo, construindo de fato esse propósito, né? Querendo mudar a vida das pessoas, não querendo ganhar em cima delas, sabe? E isso eu falo do fundo do meu coração. Não é papo de malandro, é de quem tá já há 4 anos no negócio e entende que no início... Entendeu a regra do jogo. No início é aquela coisa, né? Tu tá ali para vender carta de crédito, tu não entende o negócio bem, tu tá, sabe, tu só quer deslanchar, tu quer ver que aquilo ali é para ti. Mas com o tempo vai se consolidando, vai entrando no mercado de uma forma correta. Com o tempo tu não vai mais precisar sair loucamente procurando cliente, eles vão te indicar. Tu vai ser referência no mercado. Entende? Legal. Então é isso que eu falaria pra galera que tá começando, e só depende de ti. Só depende de ti. Legal, Iago. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo, né? Gostei demais do que a gente bateu um papo aqui. E, pessoal, é isso. Esse é mais um Conexão Cerelo. E até já. Abraço.